Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, tá? Professor da disciplina de Física. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos remotos, tá? Essa será uma aula direcionada para o primeiro ano, tá bom? Onde nós vamos trabalhar justamente a parte gráfica do movimento uniformemente. Não, do movimento uniforme, tá? Que é aquele movimento que ocorre a uma velocidade constante. Tá bom? Só que antes, pessoal, tá? Antes de eu falar das propriedades, as propriedades gráficas, eu queria só relembrar para vocês aqui aquela questão de cálculos de área, né? Cálculos de área. Então vamos lá. Tá? Imagine aqui que eu tenho. Isso aqui é um retângulo, tá? Isso aqui é um retângulo que possui uma determinada área, tá? Possui uma determinada área. Essa parte aqui de baixo, normalmente nós chamamos ela de base, tá? Base do retângulo. Então isso aqui é a base do retângulo. Isso aqui é a altura do retângulo, tá? A altura. Então a base do retângulo, a área desse retângulo, tá? Se nós quiséssemos tá? Para se determinar a área desse retângulo, é muito simples, tá? É uma multiplicação da base vezes a altura, tá? Base vezes a altura, tá? E aí nós encontramos a área do retângulo. Nesse caso, A igual a base aqui é 5, a altura é 8, 5 vezes 8, isso aqui dá igual a 40, tá? 40. Se isso aqui fosse 5 metros e 8 metros, daria 40 metros quadrados, tá bom? Mas as unidades, pra gente aqui não importa agora, tá? Pra gente não importa. Bem, e agora para o triângulo, né? Para o triângulo. Isso aqui é um triângulo, uma figura geométrica, tá? Cujo nome é triângulo, e nós queremos determinar a sua área, né? A área do triângulo, ela é dada pela seguinte equação. Aqui nós temos, bem, vamos dar nomes aqui, né? Essa parte de baixo nós chamamos de base do triângulo. Base. Isso aqui é a altura, tá? A altura que nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Isso aqui é a altura do triângulo. Altura. E o cálculo da área seria o quê? A área do triângulo é igual à base, tá? O valor da base vezes a altura, base vezes a altura, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Dividido por 2. Que é justamente como se fosse um retângulo, tá? Se a gente preencher isso aqui, tá? Fechar essa parte aqui, nós ficamos com um retângulo, né? Tá? Um retângulo. Aí um retângulo dividido ao meio, tá? Onde uma das metades é o triângulo. Então por isso que tem esse 2 aqui. Então para esse caso aqui fica assim. Área é igual, né? Deixa eu fazer aqui. Área é igual, base aqui é 10, vezes a altura aqui é 9, dividido por 2. Então vai ficar 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2, isso aqui dá igual a 45. Tá? 45. Perfeito. Pronto. Agora deixa eu apresentar outra figura geométrica para vocês. Essa figura geométrica aqui é o que nós chamamos de trapézio, tá? Trapézio. Tá? O trapézio ele é constituído por quê? Por duas linhas que são paralelas, tá? Duas retas paralelas, tá? Essas duas retas, tá? Cortadas por duas retas transversais aqui, né? Essa aqui ela é perpendicular, mas não necessariamente precisa ser, tá? De maneira que a área do trapézio ela é dada pela seguinte equação, tá? Vamos primeiro dar nomes aqui. Essa parte maior, tá? A reta, uma das retas, a reta paralela que for maior, nós chamamos de base maior. Então isso aqui é chamado de base maior, que nós representamos por um B maiúsculo. A reta paralela menor nós chamamos de base menor, tá? Chamamos de base menor.
e representamos pelo Bzinho, tá? Por uma letra B minúscula. Tá? Isso aqui é a altura. A altura que nós representamos por H. Portanto, a área do trapézio, a equação da área do trapézio é o seguinte, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Dividido por 2. Para este trapézio aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A área é igual, tá? Base maior, 13. 13 mais base menor, 7. Tá? 13 mais 7 vezes a altura, 6 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai dar 13 mais 7 dá 20, vezes 6 dividido por 2. A dá igual 20 vezes 6, isso aqui dá 120, dividido por 2, isso aqui dá igual a 60. Tá? Então, a área desse trapézio aqui é 60. Tá? E nós podemos ter também um trapézio assim, tá? Tá? Esse trapézio aqui, ele é constituído por duas retas paralelas, né? E duas retas transversais aqui, né? Que cortam as duas retas paralelas. Tá? E aqui a mesma coisa, tá? A reta paralela maior nós chamamos de base maior, a reta paralela menor nós chamamos de base menor, Bzão, Bzinho, vezes a altura, que é H. Tá? Lembrando que a altura sempre é a medida, tá, de separação, tá, das retas que são paralelas. Tá? E essa medida aqui é uma medida de separação, tá, com um ângulo reto aqui, tá? É a menor distância possível. Tá? Eu não posso pegar a separação dessa maneira. Tá certo? Tem que ser, é sempre dessa maneira. Pois pronto. Então, ó, mais uma vez, é a mesma equação, tanto para esse trapézio como para esse outro, tá? Não tem diferença. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a, tá, base maior aqui é 20, mais base menor 15, tá, vezes a altura aqui é 8, dividido por 2. Né? Então, isso aqui dá igual 20 mais 15 dá 35, 35 vezes 8, dividido por 4. Tá bom? 35 vezes 8 dá igual a 350, dá igual a 280. 280 dividido por 4. Bem, 280 dividido por 4, isso aqui dá igual a 70. Pronto, 70 é a área desse nosso trapézio. Tá certo? Bem, então é isso, pessoal, tá? Isso aqui foi só pra gente relembrar, tá? Dessas coisas, tá bom? Porque nós vamos utilizar isso aqui. Tá? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Pronto. Então, aqui, ó, aqui, propriedade do gráfico, né? Velocidade versus tempo, tá? O gráfico da velocidade em função do tempo, ele tem uma propriedade especial, tá? Que é bastante interessante e ajuda demais na análise de um determinado movimento. Tá? Que é a seguinte, a área abaixo do gráfico é numericamente igual à distância percorrida. Como assim? Perceba o seguinte, perceba que aqui, ó, nós temos um gráfico, isso aqui é um movimento uniforme, tá? Isso aqui é um movimento uniforme, tá? Um movimento uniforme, no qual um determinado objeto ele se desloca com velocidade constante de 30 metros por segundo. Tá? Se desloca aqui a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Tá bom? Pronto. Então, no transcorrer do tempo, tá? Ele percorre, ele vai se deslocando a essa velocidade constante. Bem, uma pergunta que pode surgir é, por exemplo, esse gráfico aqui, tá? Ele só mostra a variação, tá, da velocidade, que nesse caso é constante, ele só mostra ele só descreve a velocidade até 6 segundos. Tá?
somente até 6 segundos. Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: qual a distância percorrida? Qual a distância percorrida em 6 segundos? Tá? Em 6 segundos. Pronto. Que é esse caso aqui, né? Que é esse caso. Perceba bem. Então, como nós sabemos que a área do gráfico ela é numericamente igual à distância percorrida, então, para eu saber qual foi a distância percorrida por esse móvel, por esse objeto que se move, eu só preciso calcular a área do gráfico, tá? Até o tempo t igual a 6. Então, eu preciso apenas calcular essa área aqui, essa área. Tudo bem? E se você observar bem, isso aqui trata-se de um retângulo, né? Trata-se de um retângulo onde essa distância aqui é justamente a base, tá? E isso aqui, ó, isso aqui é a altura, tá certo? De maneira que a base aqui, ó, vai de 0 a 6, portanto, é 6. E a altura aqui, ó, vai de 0 a 30, portanto, é 30. Então, nós podemos dizer o quê? Podemos dizer que a distância, tá? Podemos dizer aqui, ó, que a distância percorrida é numericamente igual à área. Tá? Esse nzinho é para dizer que é numericamente igual à área. Tá? Então, distância igual à área. Como é que nós calculamos a área? Como isso aqui trata-se de um retângulo, né? Então, a área vai ser simplesmente o quê? Vai ser a base vezes a altura. Tá? Base vezes a altura. A base aqui é 6, tá? A altura é 30. Tá? Então, vai ficar 6 vezes 30, isso aqui vai dar igual a 180. Como o tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo, então essa distância aqui ela será igual a sua unidade será metros. Então, a distância percorrida por esse objeto, por esse móvel, é igual a 180 metros. Isso é a distância percorrida em 6 segundos. Tá? Em 6 segundos. Se, por exemplo, você quisesse saber a distância percorrida até 3 segundos, né? Seria somente você calcular, seria necessário apenas você calcular essa área aqui, tá? A área limitada até t igual a 3 segundos. Tá? Que, de maneira lógica, nós saberíamos que isso aqui, o valor dessa área aqui daria a metade desse valor. Tá bom? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir que eu quero mostrar aqui outro exemplo para você. Aqui, ó. Pronto, perfeito. Então, imagine aqui, ó, esse tipo de movimento. Também se trata-se de um movimento uniforme, tá? Isso aqui é nitidamente um movimento uniforme. Por quê? Porque você percebe que a velocidade não varia. Então, aqui, ó, a velocidade de 0 até 3 segundos, ela não varia, ela permanece constante igual a 20. Quando chega em 3 segundos, essa velocidade ela aumenta abruptamente, tá? De maneira repentina, para uma velocidade de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Obviamente que na prática isso não acontece, tá? Não tem como você ir de 20 para 40 sem passar por valores intermediários, sem passar pelo 21, 22, tá? 25, 30 e aí vai. Tá? Na prática isso não é possível, mas aqui a gente vai considerar. Então pronto, eu quero saber o quê? Eu quero saber a distância percorrida, tá? Distância percorrida em 5 segundos. Aqui, ó. A distância percorrida em 5 segundos. Tá? Distância percorrida em 5 segundos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área desses dois retângulos, né? Desse primeiro retângulo e desse segundo retângulo. Vou chamar isso aqui, ó, de área 1 e isso aqui de área 2. Nós sabemos que a distância ela é numericamente igual à área. Como aqui nós temos duas áreas, então a distância aqui será a soma dessas duas áreas. Tá? Para essa primeira área aqui, ó, nós temos o quê? Temos que a base
a base dela vai de 0 até 3, portanto a base é 3. Tá? A altura aqui, ó, vai de 0 a 20. Tá? Então essa altura aqui, ó, ela é igual a 20. Tá? Para essa segunda área, a base é esse intervalo aqui, ó, de 3 a 5. De 3 a 5 nós temos uma base que vale 2. Tá? E de 0 até 40. De 0 a 40, nós temos aqui uma altura de 40. Pois pronto. Então, ó, isso aqui vai ser D vai ser igual, numericamente igual, a área 1. A área 1 é a base vezes a altura. Então, aqui vai ser base 3 vezes a altura 20, mais área 2, né? Base vezes a altura. Tá? Aqui a altura é 2 vezes a base, que é 40. Então, distância vai ser numericamente igual às áreas, a soma das áreas. 3 vezes 20, 60, mais 2 vezes 40, 80. Então, isso aqui dá igual 60 mais 40. 60 mais 80 dá igual a 140 metros. Então, a distância percorrida por este móvel aqui, tá, é igual a 140 metros. Tá certo? 140 metros. Perfeito. Maravilha, então, né? Maravilha. Pronto. Agora vamos aqui para um terceiro exemplo, tá? Aqui nós temos um trapézio, viu? Nós temos um trapézio. Tá? Então, qual é a distância percorrida? Tá, vou colocar aqui. Qual a distância percorrida? Qual a distância percorrida nos 6 primeiros segundos? Pronto, nos 6 primeiros segundos. 6 não, 8, né? Porque tem que ir até aqui. 8, porque eu quero calcular toda a distância percorrida, tá? Eu quero calcular toda a área que está abaixo desse gráfico. Tá? Então aqui vai até 8, beleza. Pronto. Pessoal, isso aqui, ó, tem duas maneiras de nós calcularmos isso aqui. Tá? Você pode diretamente calcular através da área do trapézio, tá? Que nós sabemos, tá? Que é aquela base menor mais base maior vezes altura sobre 2. Tá? Ou então você pode calcular a área de cada uma dessas figuras. Tá? Porque se você perceber, aqui nós temos um triângulo, aqui nós temos um retângulo e aqui nós temos outro triângulo. Tá bom? Vamos fazer das duas maneiras e ver, tá, se realmente dá certo. Como ele quer a distância percorrida, isso aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo, então nós só precisamos calcular a área abaixo dessa curva. Né? Então vamos lá. Considerando isso aqui um trapézio, veja só, a base maior é essa parte aqui, né? Então de 0 a 8 aqui varia 8. Tá? A base menor é essa parte aqui, ó. Então, que vai de 3 até 6. De 3 a 6 é só fazer 6 menos 3, isso aqui dá 3. Tá? Esse intervalo aqui, essa distância aqui é 3. Ó. Corresponde a 3 espaços. 1, 2, 3. Tá? E a altura, naturalmente, a gente observa que a altura aqui, ó, desse trapézio aqui, é uma altura que vai de 0 a 30, portanto é 30. Tá? Portanto, é 30. Pronto, perfeito, maravilha. Então, ó, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar a área, que é numericamente igual à distância, né? Ou distância numericamente igual à área. Tá? Então, como é que vai ficar? D vai ser igual à área do trapézio, que é base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? É 8. 8 mais a base menor é 3. Tá? Vezes a altura. A altura aqui é 30. Tá? Dividido por 2. Então, distância vai ser 8 mais 3 dá 11. Tá? Vezes 30 dividido por 2. Bem, isso aqui vai dar 11 vezes 30, isso aqui vai dar 330 dividido por 2, isso aqui dá igual a 160
165 metros. Então, a distância aqui é igual a 165 metros. Beleza? Maravilha, pessoal. Tá aí, ó, 165 metros de distância. Tá? Bem, eu falei para vocês que nós poderíamos calcular isso aqui de outra maneira, né? Que seria como? Seria considerar isso aqui, ó. Perceba que isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo, tá? Isso aqui é um retângulo. Essa parte aqui é um retângulo. E aqui nós temos outro triângulo, né? Aqui nós temos outro triângulo. Então, o que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos calcular a área de cada uma dessas figuras. Então, eu vou chamar essa aqui de área 1, área 2 e área 3. Tá? Bem, tem que dar o mesmo valor, né? Tem que dar o mesmo valor. Então, vamos lá. Tá? Vou fazer aqui no cantinho aqui de baixo, só para vocês perceberem. Tá? A área 1 aqui, tá? A área 1 é o quê? É um triângulo, né? Que vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo aqui? A base dele é essa distância aqui, ó. Essa distância de 0 a 3, essa distância aqui dá 3, né? Então, a base é 3. 3 vezes a altura. A altura dele é essa distância, que é 30, né? Então, 30 dividido por 2. 3 vezes 30, isso aqui vai dar 90, dividido por 2, isso aqui dá igual a 45. Vamos guardar esse valor, 45. Né? Vamos calcular aqui a área 2. Área 2, isso aqui é um retângulo, né? Qual é a base do retângulo? Quanto é que vale a base do retângulo? De 3 a 6, aqui varia 3, né? Então, base vezes a altura. A altura aqui é 3, desculpa, a base aqui é 3, porque de 3 para 6 varia 3, e a altura aqui é 30. Então, 3 vezes 30, isso aqui vai dar igual a 90. Pronto, vamos guardar esse número. E por último aqui, ó, a área 3, né? A área 3 que é um triângulo também, né? Só que nesse triângulo aqui, ó, a base dele só vai somente, tá? Vai somente aqui de 6 até 8, portanto, é uma base de valor 2. A altura é 30. Então, base, que é 2, vezes a altura, 30, dividido por 2. Isso aqui vai dar 60, né? 2 vezes 30 dá 60, dividido por 2, isso aqui acaba dando 30. Acaba dando 30. Pronto. Então, perceba, nós temos aqui os três valores, né? 45, tá? Mais 90, mais 30. 45 mais 90, isso aqui vai dar igual a 135. 135 mais 30 dá igual a 165. Então, observe que deu exatamente o mesmo valor, 165. Tá? Que nesse caso é metros. Tá bom? Pronto. Então, vamos aqui para a nossa última parte. Tá? Então é isso, pessoal. É só você lembrar o seguinte, que toda vez que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área desse gráfico, tá? A área desse gráfico, ela fornece a distância percorrida desse movimento. Tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Propriedade do gráfico S vezes tempo, espaço vezes tempo. Então isso aqui é o seguinte. Agora nós temos o gráfico da posição vezes o tempo, viu? Posição. Então, a propriedade é a seguinte. A inclinação do gráfico da posição em função do tempo, tá? É igual à velocidade, de maneira que quanto maior a inclinação, maior a velocidade. É igual à velocidade do movimento. Então, imagine aqui, ó, um gráfico qualquer, tá? Eu tenho aqui um gráfico da posição em função do tempo, tá? E o gráfico é dado por essa reta azul.
Se eu pego a inclinação dessa reta em um determinado ponto, tá? Nesse ponto aqui, essa inclinação alfa, tá certo? A tangente de alfa vai ser igual ao quê? Vai ser igual o cateto oposto, que isso aqui é a variação. Isso aqui é a variação da posição, tá? Isso aqui é, na verdade, um S. Tá? É a variação da posição, dessa posição aqui, ó. Aqui, ó, dessa posição, variação da posição, dividido pela variação de tempo, né? Ou seja, o tempo que transcorreu, tá, durante a variação de espaço, dividido por esse ΔT. Tá? De maneira que tangente é igual ao quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? A parte que está de frente com o ângulo dividido pela parte que está ao lado do ângulo. Então, isso aqui vai ser ΔS dividido por ΔT. ΔS dividido por ΔT. Só que isso aqui, ΔS é distância, né? É espaço. Então, distância dividido por tempo é igual a velocidade. Portanto, a inclinação do gráfico S em função do tempo dá igual à velocidade do movimento. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos imaginar esse seguinte gráfico aqui, né? Aqui nós temos quatro gráficos da velocidade em função do tempo. 4 gráficos, né? Cada um desses gráficos representa uma velocidade, tá? Porque cada um tem uma inclinação, tá? Tem uma determinada inclinação. Então, se você observar aqui, ó, o gráfico D, ele está completamente paralelo, tá? Paralelo à reta do tempo. Portanto, aqui não há inclinação. A inclinação desse gráfico aqui é zero. Se a inclinação é zero, é porque nós sabemos que a velocidade D ela é igual a zero. Então, isso aqui representa o quê? Representa o repouso. Então, o objeto, tá? O objeto D, ele está parado, ele está em repouso. Tá? Por quê? Porque o gráfico da posição dele não tem inclinação. Se nós olharmos aqui, ó, se nós olharmos para B e para C, tá? O preto e o vermelho, nós observamos que eles têm a mesma inclinação. Tá? Eles têm a mesma inclinação. Tanto é, ó, que eles seguem, tá? Eles seguem de tal maneira que eles nunca vão se cruzar, eles são paralelos. Portanto, essa inclinação aqui, ó, tá? Ela é igual a essa aqui, ó. Então, a inclinação de C, tá? É igual à inclinação de B. Então, nós podemos dizer o seguinte: como a inclinação de B é igual à inclinação de C, então isso aqui implica que a velocidade de B é igual à velocidade de C. Tá certo? É igual à velocidade de C. Já a inclinação aqui, ó, já a inclinação de A, você perceba que ela é maior, né? É mais aberto aqui. A inclinação de A é maior do que a de B e do que a de C. Então, perceba aqui, como a inclinação de A é maior do que a inclinação de B, tá? E, portanto, também é maior, tá? E, portanto, também é maior do que a inclinação C, então nós temos que, daqui nós tiramos que a velocidade A é maior do que a velocidade B e do que a velocidade C. Tá certo? Pronto, beleza. Então, nós poderíamos, ó, estabelecer a seguinte relação. Qual é o móvel que possui maior inclinação? O A. Então, a velocidade de A é maior. Tá? É maior do que a velocidade de B. A velocidade de B é igual à velocidade de C. Então, nós podemos dizer que A maior do que a velocidade de B, que é igual à velocidade de C, que por sua vez é maior do que a velocidade D, tá certo? Que por sua vez é maior do que a velocidade D, porque D é igual a zero. Então, essa aqui, ó, é uma relação de velocidades que nós podemos tirar, tá,
do gráfico da posição em função do tempo. Do gráfico da posição em função do tempo. Pois é, pessoal. Então, tá? Só para a gente fechar aqui, deixa eu só dar um exemplo aqui de como nós podemos extrair o valor numérico, tá certo? De um gráfico da posição em função do tempo. Tá? Só para a gente fechar aqui. Deixa eu ajeitar aqui minhas folhas. Bem, tá aí, né? Bem, aqui, ó, determine a velocidade, tá? Eu tenho aqui um gráfico da posição em função do tempo e eu quero determinar aqui a velocidade. Como é que eu faço isso? Bem, eu só preciso determinar aqui a inclinação, tá? A inclinação, tá, desse gráfico. Então, observe bem. Eu posso muito bem, ó, pegar a inclinação daqui, ó, tá? Eu posso traçar uma reta aqui. Pronto. Essa é a inclinação aqui. Tá bom? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó. Vou pegar essa variação de tempo, tá? ΔT, e essa variação de espaço, ΔS. Porque lembrem-se, né? Lembrem-se, a tangente, tá? A tangente de... Deixa eu fazer de preto. Aqui, ó. A tangente de alfa é igual ao que? ΔS, tá? O cateto oposto, o lado que está contra o ângulo, dividido pelo lado que está ao lado do ângulo, ΔS por ΔT. ΔS aqui, ó, é justamente essa variação, tá? Essa variação de 40 até 80. Então, de 40 para 80, variou quanto aqui? Variou 40. Tá? E o ΔT é essa variação aqui, ó, de 0 para 4. De 0 para 4 varia quanto? Varia 4. Portanto, vai ser 40 dividido para 4. Então, aqui, ó, a velocidade 40 dividido para 4 vai dar igual a 10 metros por segundo. Então, perceba que, através da inclinação, nós conseguimos determinar a velocidade. Nós poderíamos também pegar a inclinação aqui, ó. Tá? Poderíamos também pegar a inclinação aqui. Se você pegar aqui, você vai perceber que dá exatamente a mesma coisa. Tá? Vamos pegar esse triângulozinho aqui. O ΔT está variando de quanto para quanto? De 6 para 8, portanto está variando 2. Tá? E o ΔS, que é essa parte aqui, ó, que é exatamente essa parte aqui, o ΔS, está variando de quanto para quanto? De 100 até 120. De 100 para 120 varia 20. Tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, né, a velocidade aqui é igual a tangente desse ângulo. Tangente desse alfa aqui, tá? Que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS é 20, tá? 20 dividido por ΔT, que é 2. 20 dividido para 2 dá igual a 10 metros por segundo. Então, perceba que dá exatamente a mesma coisa. Ou seja, não importa em qual ponto você pega a inclinação é a mesma, né? Porque é uma reta, trata-se de uma reta. A inclinação da reta é sempre a mesma. Tá? Pois bem, pessoal, então é isso. Fechamos aqui a nossa aula. Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas não dava para ser menor, não, tá? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau!